em dizerem que eu falo e não digo nada, eu vou falar um pouquinho agora de forma mais objetiva, como é que era o meu cronograma de estudos e como que você pode montar talvez o seu cronograma de estudos, dar algumas dicas de como você pode organizar os seus estudos a depender do tempo que você tem. Logo quando eu decidi começar a preparação, como eu falei no outro vídeo lá em 2017, eu comprei um curso, eu senti a necessidade de comprar um curso para me dar uma base maior em algumas coisas que eu já estava sem estudar há um certo tempo. Então eu pesquisei um pouco, mas eu não comprei um curso próprio para delegado de polícia, eu comprei um curso genérico de carreiras jurídicas do Instituto Fórmula, que é um curso lá de Brasília, salvo engano. Não foi por indicação nem nada, eu simplesmente dei uma pesquisada, assisti umas aulas, gostei, era um preço que cabia no meu bolso, então eu comprei. Eu não cheguei a terminar de ver o curso inteiro, mas eu assisti muitas aulas e gostei bastante de muitas aulas que eu vi, de muitos professores que eu tive aula lá, eu gostei e me ajudou muito a dar essa base. Quando a gente está começando a estudar, às vezes é difícil construir a disciplina, a gente se sente muito cansado, o estudo é enfadonho, é difícil a gente conseguir ficar ali aquelas horas estudando. Então a aula era uma coisa mais dinâmica. Então eu acho que a aula é muito bacana para te dar aquele pontapé, para te dar aquele gás inicial quando você está precisando ainda entrar no ritmo dos estudos. Quando a gente está começando meia hora lendo é um martírio, né? Então a aula me trazia essa coisa dinâmica. Com o tempo, o aprendizado pela aula ele vai ficando muito lento, né? E isso foi me incomodando, então eu fui deixando as aulas de lado e fui partindo para o estudo mesmo da leitura, da doutrina. Então como é que eu organizava os meus estudos? Ainda que eu estivesse assistindo aula, e isso é uma dica que eu dou, você não pode assistir de forma passiva. Então eu vejo muita gente dizendo, eu vou estudar para concurso, eu vou pegar a aula do curso tal, eu vou sentar e vou ficar assistindo aula. Você não está aprendendo dessa forma, né? Mas também você não precisa pegar tudo que o professor está falando e transcrever para o papel. É muito mais interessante que você preste atenção na aula, tentando se concentrar, mas assiste a aula ali com o teu vadimeco aberto, na hora que o professor falar de um artigo, dá uma marcada lá no artigo. Poxa, o professor falou uma coisa muito bacana, muito interessante, anota. Com o tempo eu passei a fazer os meus resumos no computador, o que me poupou um baita tempo, foi muito mais prático. Depois, para organizar também esse material, era muito melhor. E eu construía o meu material de revisão. E esse é um dos erros que eu particularmente acredito que muita gente faz, que é não ter um material próprio de revisão. Como eu falo lá no Instagram, tá todo mundo com tanta pressa que em nome dessa pressa tá atropelando etapas, queimando etapas e deixando de fazer coisas que são essenciais no aprendizado. É como você diz assim, não, eu não reviso nada porque eu gasto muito tempo revisando. Se você não revisar, você vai esquecer, a não ser que você seja um gênio e aí a sua conversa comigo não faz o menor sentido. Para as pessoas normais, você vai precisar revisar, porque aquela informação que na hora pareceu muito clara e parece que entrou na sua cabeça, com o tempo ela vai se dissipar, a não ser que você vá fazendo esse processo de repetição do conteúdo. Então, como é que eu fazia, né? Depois que eu deixei as aulas de mão, digamos assim, eu tinha o meu material de revisão no computador, eu tinha algumas fichas em papel, mas depois eu passei as coisas para o computador e comecei a fazer esse material de revisão no computador. O material de revisão, ele é para você. Você não está fazendo uma sinopse para vender, nem um material para vender para outras pessoas. E por que eu digo isso? Porque o material de revisão ele tem que ter aquilo que é essencial para você, aquilo que você não conseguiu fixar. A informação que você já sabe, que você não vai esquecer, você não precisa botar. Você não precisa botar no seu material de revisão que homicídio é matar alguém, porque você sabe disso e você não vai esquecer. Então, você precisa colocar lá aquele detalhe que você esquece, aquela coisa que você confunde. O material de revisão tem que ter um sistema de gatilhos que vai despertar na sua cabeça aquela informação. Você não precisa explicar lá tudo direitinho, você bota de forma sucinta, de uma forma que na hora que você bata o olho, você consiga se lembrar. Então eu estudava fazendo meu material de revisão por dia, como o meu tempo era restrito durante a semana, normalmente eu via uma matéria. Então, se eu visse uma matéria, eu fazia o seguinte, eu via uma matéria nesse dia, eu lia artigos de lei seca de uma outra disciplina e eu respondia questões de outra disciplina, de disciplina que eu tivesse estudado dias anteriores. Por quê? Porque quando a gente faz questões logo depois do estudo, a gente se engana, né? É claro que a gente vai acertar mais se a gente acabou de ler, se a gente acabou de revisar. Então, a gente acaba que
não consegue verificar de verdade o que foi aquilo que a gente memorizou e o que a gente não memorizou. Claro que você pode fazer isso se você está estudando um assunto pela primeira vez, que você não tem nem ideia de como as bancas cobram aquele tema, tudo bem, você dá aquela passada nas questões. Mas, se você já está num estudo mais avançado, eu recomendo que você coloque essas questões do tema que você estudou para alguns dias depois, para que você possa realmente se testar. Quando eu fazia as questões durante a semana, eu não estava preocupada jamais com quantidade. Então, a minha preocupação era qualidade. Cada questão que eu fizesse, eu fazia com uma análise. Eu via o que eu tinha errado, por que eu tinha errado. Se ela falasse de um artigo de lei, eu ia para o Vadimeco e grifava esse artigo. Eu usava o Q-Concurso, como eu já falei no outro vídeo. Então, eu abria os comentários, copiava o comentário que eu achava bacana, às vezes um macete, um conceito que eu não conhecia, e eu jogava lá no meu arquivo do Word, que era o meu material de revisão. Então, eu estava muito mais preocupada com realmente entender como as bancas cobravam aquele assunto, que tipo de pegadinha podia vir, o que eu não tinha aprendido, o que tinha ficado deficiente na minha base e o que estava faltando ali no meu material de revisão. Eu deixava para fazer com quantidade no final de semana. Hoje, sábado de manhã, eu vou fazer um monte de questão de penal para ver como é que está o meu aproveitamento. Mas durante a semana eu prezava pela qualidade. Então eu via, em regra, 2 disciplinas mais ou menos por dia, mas nessa sistemática. Se a disciplina fosse muito grande, por exemplo, um tema muito grande de processo penal, eu estudava só esse tema de processo penal e respondia questões ali de administrativo, de uma coisa que eu tivesse visto no dia anterior ou em 2 dias anteriores, eu ia montando o meu cronograma mais ou menos dessa forma. Se fosse um assunto pequeno, aí eu conseguia colocar até 2 matérias no dia. Todos os dias eu respondia a questão? Não, tinha dias que acabava que eu me estendia um pouco no assunto e acabava não dando tempo, mas a minha meta era responder todos os dias, né? Mas às vezes não dava, então eu ficava um dia sem responder, mas aí no outro dia eu já respondia. Eu sempre respondia as questões de todos os temas que eu tinha passado. Revisão. Como é que eu organizava as minhas revisões tendo uma restrição de tempo? Quando você tem uma restrição de tempo, não dá para você ficar fazendo revisão todo dia, senão você vai tomar muito do seu tempo, você pode fazer revisões cicladas. Então, por exemplo, você tira o sábado, em algum horário, no sábado ou no domingo, para você revisar tudo que você viu na semana. E a cada uma vez por mês, você revisa, além do que você viu na semana, uma disciplina. Então, eu vou revisar, depois de 4 semanas, eu vou revisar o que eu revisei, o que eu estudei nessa semana e, por exemplo, tudo de penal. No outro final de semana, tudo de administrativo. E você vai fazendo esses ciclos de revisão de uma forma que você toda hora vá voltando e vendo sempre as mesmas coisas, porque é esse processo de repetição que vai fazer com que você consiga fixar o conteúdo. Não tem muito mistério, não tem um método mágico. É sentar a bunda na cadeira e fazer várias vezes a mesma coisa. Então, essa análise de questões e a leitura de lei seca. Quando eu já estava chegando naquele momento de bater na trave, eu percebi que eu estava pecando na leitura de lei seca. Eu estava lendo pouca lei seca. Então, eu comecei a colocar a leitura em 3 momentos. Na hora do estudo, toda vez que falava de um artigo, eu ia para o Vadimeco ler aquele artigo, aquele inciso. Toda vez que eu visse numa questão, eu ia lá no Vadimeco, grifava e dava uma lida e fazia a leitura ciclada de artigos. Todo dia, vou ficar 20 minutinhos aqui lendo a Constituição, parei aqui, anota, no dia seguinte continua, no dia seguinte continua. Então, para mim, o desafio de, você tem que ler até o artigo tal hoje, me trazia ansiedade, porque se eu não conseguisse ali naquele tempo, se eu precisasse de mais tempo para ler um inciso, quisesse ler 2 vezes, aquilo ali já achava que eu não estava conseguindo cumprir. Então, eu tinha metas de tempo, eu vou ficar aqui meia hora lendo a lei seca. Até que artigo eu vou, não interessa. Amanhã vai ter um novo dia, no outro dia vai ter um novo dia, vai ter uma hora que eu vou ler tudo. E eu ia alternando. Num dia eu leio a Constituição, no outro dia eu leio o Código Penal, e eu ia me organizando quanto a isso para tentar dar uma lida em tudo, né? E dar uma lida também nas legislações extravagantes. Em relação à jurisprudência, como eu já falei, eu usava o site do Dizer o Direito, mas eu vou querer gravar um vídeo específico sobre o estudo da jurisprudência, porque eu não quero que ele fique perdido aqui, sei que nem todo mundo vai chegar até o final. E eu acho que eu tenho uma dica do método que eu usei para estudar jurisprudência, que foi muito bacana, me ajudou demais. Eu tenho essa dica salva lá no meu Instagram, mas eu vou deixar um vídeo aqui específico, curtinho, explicando sobre esse estudo da jurisprudência. Se você tem o dia todo livre,
Você consegue se organizar melhor. Então você consegue, por exemplo, na manhã, revisar o que você viu no dia anterior, ou revisar o que você viu na semana anterior. Hoje é terça-feira, eu vou revisar o que eu vi na terça-feira passada. Você consegue botar 2 disciplinas, você consegue colocar uma espécie de estudo reverso. Se você já está estudando há muito tempo e você não sabe por que você não está avançando, você precisa identificar quais são os seus problemas, quais são os seus déficits. Então você pode começar a fazer esse estudo reverso. Responder as questões primeiro, verificar o que você errou, voltar para o seu material de revisão e perceber, opa, isso aqui que eu errei não está no meu material de revisão. Será que é o meu material de revisão que está falho ou será que a minha base é que foi falha? Então será que eu preciso estudar esse ponto de novo e eu nunca nem vi? Ou será que eu já vi, mas eu acabei me esquecendo? Então você precisa, só a resolução de questões que vai te dizer onde você está errando. Se é na leitura de lei seca, se é na jurisprudência, se o material que você utilizou é muito raso, se é na memorização, se é na repetição. Então você precisa entender e fazer o diagnóstico do seu estudo quando você já está num estudo mais avançado. E uma dica que eu dou para quem está começando é: não se entupa de um monte de disciplina. Eu decidi que na semana que vem eu vou começar a estudar para delegado. Segunda eu vou ver penal, processo penal, na terça administrativo constitucional, na quarta extravagante criminologia, na quinta medicina legal e direito civil, na sexta eu vou ver português e informática. Você não vai aguentar. Comece de pouco. Você não vai passar em 6 meses. Eu vou fazer, mas vai demorar para sair edital, que bom, você vai precisar de tempo para estudar. Então, faz o seu plano. Eu vou passar esse ano construindo minha base. Então, esse meu primeiro mês, eu vou começar com constitucional, administrativo, penal e processo penal. Vou ficar 2 meses nessas matérias. Depois eu vou colocando direito civil. Depois eu vou colocando lá na frente criminologia, direitos humanos, as matérias que mais cobram. Não se enfia de um monte de coisa. As matérias maiores, que têm maior incidência, vão demandar mais do seu tempo, da sua energia. Comece por elas. Penal, processo penal, administrativo, constitucional. Faça uma base do que é mais importante e aí com o tempo você vai colocando outras coisas, quando você já estiver preparado para colocar essas outras matérias, essas outras disciplinas. E tenha em mente que muita coisa você não vai aprender da primeira vez e você vai precisar voltar e estudar de novo. E o estudo para concurso é isso. Ele é diferente do seu estudo para faculdade, ele é diferente do estudo para a OAB, então ele é uma outra sistemática, você vai precisar entender o que funciona para você e para isso você vai precisar testar várias vezes. E é isso, você tem condições de se organizar, de botar no papel aquilo que quais são os seus horários, qual é o seu material, qual é a sua disponibilidade, né? Você consegue sentar e se organizar. Se você tiver muita dificuldade, aí você procura um profissional que possa te auxiliar na montagem desse cronograma, dessa rotina, para depois você se seguir sozinho aí com as suas próprias pernas. Eu espero ter ajudado em alguma coisinha e é isso. Bom estudo para vocês, boa trajetória. A gente sabe que não é fácil, mas você não está sozinho. E não é fácil, mas é possível, tá bom? E é isso, me segue lá no Instagram, se puder, eu vou ficar muito feliz a gente trocar uma ideia por lá.